Em Isaías, no capítulo 18, verso 3 e 4, diz assim: E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Bom, meditando um pouco nesse texto, né, de Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor vem falar sobre a casa do oleiro, né? Aqui Deus ele dá uma ordem para o profeta Jeremias para ele descer à casa do oleiro, né? Vai até a casa do oleiro e eu farei tu ouvir as minhas palavras. Então, quando Jeremias desce à casa do oleiro, quando ele chega ali, ele contempla o oleiro fazendo um vaso, né? Com a obra ali nas suas mãos. Só que ao observar, ele percebe o quê? Que aquele vaso que estava sendo feito, ele se quebra. Ele se quebra na mão do oleiro. Então, esta palavra, irmãos, ela nos faz até refletir, porque muitas vezes as pessoas elas dizem assim, muitos oram, Senhor me quebra, né? Senhor me quebra. Mas o que eu compreendo dessa palavra, né? Nós já fomos quebrados. Nós temos que orar para o Senhor nos refazer, porque nós já fomos quebrados. Quando eu leio esta palavra aqui sobre o vaso e o oleiro, me faz voltar lá no início, quando Deus criou Adão, né? Deus pega ali Adão do barro, do pó da terra, do barro. Deus cria o homem, sopra nas suas narinas e o homem se torna a alma vivente. Mas quando o homem pecou, o que significa? O homem se quebrou, né? Se nós observarmos, essa palavra tem tudo a ver, né? Quando Deus criou o homem perfeito, né? Um vaso perfeito. Aí, quando o homem desobedeceu à voz de Deus e pecou, ele se quebrou, né? Ele se quebrou. Mas Deus, ele enviou o seu filho, né? O seu filho para refazer esse vaso de novo, refazer ele um vaso de valor. Aí Deus ele mostra para Jeremias que era assim que o povo de Israel estava se sentindo, né? O povo ali estava se sentindo quebrado, destruído, mas tudo isso era por causa do pecado. O povo estava se sentindo sem esperança por causa do pecado, né? Deus diz assim, ó: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ou seja, no verso 4, ele observa que o vaso quebrou, né? Mas o oleiro tornou, daquele vaso ali, ele tornou a refazer. Então ele fez um novo vaso, né? Ele fez um novo vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então ele refez. Então muitas vezes a gente diz: Senhor, me quebre. Quebrado nós já fomos, quebrado nós já fomos. Nós temos que orar para o Senhor nos refazer, né? Para Ele nos refazer um vaso de valor, né? Um vaso de valor na presença do Senhor. Porque quebrados, a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus, né? Jesus, ele veio para nos reconciliar com o Senhor. Então, para nos refazer, né? Para nos refazer um vaso de valor.